Oi, gente, aqui é a professora Betânia, para ajudar vocês a entenderem um pouco melhor as atividades da semana 19 sobre mecânica cinemática. Então, eu coloquei um exemplo na atividade para vocês entenderem como que funcionam as fórmulas, mas várias pessoas me perguntaram como fazer, então vamos lá. Não é difícil, tá? Vou fazer junto com vocês isso aqui explicando. Então, diz assim, digamos que você saiu de casa, da sua casa, às 7h55, e chegou na escola às 8 horas. A distância entre a sua casa e a escola é de 500 metros. Então, agora vai pedir para vocês calcularem três coisas diferentes. A primeira é o intervalo de tempo. O intervalo de tempo, que a gente chama de delta t, esse triângulo a gente lê como delta. Então, é mais ou menos como dizer quanto tempo passou. Então, só de ler o enunciado, vocês já conseguem perceber, né? Se você saiu às 7h55 da manhã e chegou na escola às 8, passaram 5 minutos, certo? Mas aí eu quero que vocês entendam como usar a fórmula. Por isso eu estou usando exemplos bem fáceis, só para vocês aprenderem a colocar a fórmula direitinho, cada coisa no seu lugar. Então, a fórmula do intervalo de tempo é ΔT igual tempo final, que é o TF, menos o tempo inicial, que é o T0. Então, o tempo final é que horas terminou, certo? Terminou às 8 da manhã, quando tu chegou na escola. E o tempo inicial é que horas começou. Começou às 7h55, certo? Quando tu saiu de casa. Então, vamos colocar na fórmula. 8 horas menos 7h55. E aí, fazendo essa conta, né, a gente chega no resultado final, que é 5 minutos. Então, ΔT igual 5 minutos, ok? Próximo, o deslocamento. O deslocamento é qual é a distância que tu percorreu, né? Qual é a distância que foi percorrida. Nesse caso aqui, já está dizendo, né, lá no enunciado, a distância entre sua casa e a escola é de 500 metros, certo? Mas vamos colocar na fórmula mais uma vez para a gente ver como é que funciona. Então, a fórmula é ΔS é igual a SF, que é a posição final, né, aonde tu chegou, e S0 é a posição inicial, de onde tu saiu. Então, digamos que a tua casa é o ponto 0. Vou tentar desenhar aqui. Ai, meu Deus. Consigo voltar. Bom, digamos que a tua casa é o ponto 0, ou seja, de onde tu saiu, e a escola é o ponto 500 metros, onde tu chegou. Então, ΔS é igual a 500 metros. Apenas isso, né? 500 menos 0 dá 500, obviamente. E por último, aí para calcular a velocidade média, a gente tem outra fórmula, que é a velocidade média igual ΔS. Aonde está o ΔS? ΔS, deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui tem um laser. ΔS está aqui, ó, 500 metros, tu já calculou, certo? E o ΔT sobre ΔT, né? Esse sobre aqui, lembrando que é uma divisão, então ΔS dividido por ΔT. Onde está o ΔT? Está aqui, eu já calculei, é 5 minutos. Então, colocando agora cada coisa no seu lugar na fórmula, eu estou dizendo que velocidade, V, é igual a 500, que é o ΔS, que está aqui, sobre, ou seja, dividido por 5 minutos, que é o ΔT, que está aqui. Então, resolvendo essa continha, 500 dividido por 5 dá 100, ou seja, 100 minutos, tá? Desculpa, 100 metros por minuto, que tá minha cara em cima do negócio ali. Mas é 100 metros barra, né? Esse barra significa dividido, então 100 metros por minuto, ok? Isso significa que a cada minuto que passa, tu anda 100 metros. Passou mais um minuto, tu andou 200 metros. Mais um minuto, tu andou 300. Mais um minuto, 400. E mais um minuto chegou na escola, que era 500, ok? É isso que significa a velocidade média, certo? E por último, no exercício então que eu propus para vocês, no número 1, está escrito assim: você saiu de Canoas às 9 da manhã e chegou em outra cidade às 11 da manhã. Então aqui vocês já podem anotar num papelzinho do lado, no rascunho de vocês, duas informações muito importantes que vocês já receberam. 11 da manhã é o tempo final, ou seja, o tempo que tu chegou, né? E 9 da manhã é o tempo inicial, a hora que tu saiu, né? Então, com essas duas informações, eu já posso calcular a letra A, que é o intervalo de tempo, ou seja,
ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Qual que é o tempo final? O tempo final é 11, certo? E o tempo inicial é 9. 11 menos 9 vai dar 2, certo? Então, ΔT é igual a 2 horas. 2 horas foi o tempo que tu levou para se deslocar entre uma cidade e outra. Conseguiram entender agora? Espero que tenha ajudado vocês e agora tentem fazer os próximos exercícios, tá? Qualquer coisa me chamem. Beijo!